Fala pessoal, tudo beleza? Estamos aqui para mais um super episódio com um super convidado. Se você não me conhece, eu sou o Lucas Capelletti, eu sou fundador do canal Acima da Média, melhor que ontem, pior que amanhã, para a gente estar sempre melhorando. A gente fala de diferentes temas e vocês sabem aí, quem já me acompanha, que eu sempre trago pessoas que me inspiram, pessoas que eu quero sempre estar me associando para estar modelando. E hoje eu estou aqui com o Thales Castro, ele é uma referência aí na parte de empreendedorismo, na parte de gestão odontológica, uma pessoa que eu me associei com ele, inclusive, para saber sobre os temas que a gente vai falar aqui agora. Nós vamos falar vão ser 2 episódios, são 2 partes. Primeiro a gente vai falar sobre empreendedorismo, principalmente assim como gerir diferentes empreendimentos em ramos diferentes. E o segundo episódio, que é super bacana também, que é sobre como manejar, administrar isso com o contexto da família. Tá? Então seja bem-vindo aí, Thales. Obrigado aí por ter aceitado. Obrigado a todos. Um prazer estar aqui falando com vocês. Achei o projeto do Lucas super legal. Eu já fiz isso, Lucas. Não desiste. É difícil, gente. Eu já tive um canal, um podcast, Talencast. Então, não desiste. Faça o seu negócio mesmo. Faça aqui. Eu acho que essa mensagem tem que chegar ao máximo de pessoas possíveis. E os temas que o Lucas falou é exatamente o que a gente leva pra vida, né? Além de tudo, de empresário, dentista. O povo é muito legal o lugar que às vezes te chama pra dar aula, né? Fala assim, vou te chamar o Dr. Thales aqui. Thales, você trabalha ainda, né? Você nem deve trabalhar, né? Fala assim, não trabalho, não. Fico só administrando, nem vou nas clínicas, nem opero. Não, gente, eu opero pra caramba ainda. Quem acompanha no Instagram e sabe, né? Eu vou colocar no descritivo ali em cima o seu Instagram, o pessoal pode acompanhar lá. Coloca lá, é Talincas. Talincas o que é o Talincas, né? Todo mundo me pergunta, mas... eu já li aquele livro, não sei se você já leu o livro lá, o Jogo Interior de Tênis. Então, o Jogo Interior de Tênis fala exatamente isso, né? Que a gente vive uma dualidade, né? Entre o lado racional e emocional. Então, o Talim é o lado meu emocional, é o cara que é mais alegre, mais extrovertido. Minha rede social é o Talim, apesar de expor meu lado profissional, que é o Thales. Então, o Dr. Thales é a parte chata do negócio. E o Cas é meu sobrenome, Castro Andrade Santos. Então, por isso que todo mundo chega, é o Talincas, é isso, é o Talim com meu sobrenome, Castro Andrade Santos. Então, para quem quiser seguir, depois segue lá. A gente dá muita dica disso, né? Todos os dias. Quando a gente criou o nosso canal também, Lucas, a gente falava sempre isso. A dificuldade, eu sofri muito para começar os negócios. Então eu tive que aprender a base de muitas perdas. E falei, cara, se eu tivesse alguém que tivesse me falado isso aqui antes, talvez eu tinha cortado caminhos, né? Não tinha esperado aí 16 anos para estar chegando do jeito que a gente chegou hoje. Talvez hoje essa geração, com tanta informação igual tem, seu canal, meu canal, que eu já fiz vários vídeos disso, a gente talvez tinha atingido mais pessoas, né? E essas pessoas, essa informação, que é o que você faz espontaneamente, sem fins lucrativos, passar informação. E isso aqui é o que agrega. Então a gente tira nosso tempo para vir aqui hoje, gravar assim com você. Que é a coisa mais nobre que a gente tem, né? É o tempo. Eu sei o tanto que é correria da sua agenda aí, né? Porque a gente conversa direto, né? Acompanha também no Instagram. E de madrugada, né? Geralmente de madrugada. Geralmente de madrugada. E você passou os temas aí pra gente falar, cara, eu acho que é a grande gargalo. Não só nós como homens, mas da odontologia em si, que, cara... a mulher também, 70% da odontologia é mulher, né? Acho que isso é uma das maiores dores dela, né? De gerir a vida pessoal e gerir vida profissional, filhos, que a gente vai falar isso daqui a pouquinho, aí você vai tocando. E eu vou só respondendo, porque eu gosto do microfone, gente. Eu falo mais que um homem da cobra. Beleza. Então, o seu ramo de negócio inicial é odonto, né? Você me corrige se você mexeu com outro, né? Mas hoje são quantos CNPJs aí? Cara, de odontologia, na verdade, nós somos 5. Mas eu comecei como dentista mesmo, né? Então, acho que a única coisa que... Eu nunca fui muito bom em esporte. Acho que nunca fui muito bom em... A gente é bom no que se dedica muito. Tem história lá de X horas por dia, que se você dedicar 1.000 horas, das 10 mil horas. 10 mil horas. O princípio das 10 mil horas. Os princípios das 10 mil horas. Então, que se você dedicar 10 mil horas, você vai ser muito bom em alguma coisa. Acho que foi uma das coisas que eu me dediquei a essas 10 mil horas. Então, começou com odontologia. Então, mudei para Brasília, trabalhando em clínica popular, morando com colchãozinho no chão na época, né? E vim com uma oportunidade, um cara que formou comigo, falou, bora montar uma clínica comigo lá em Brasília. E, cara, não tinha oportunidade nenhuma, vim. Nem, como diz, meu pai com condição financeira, falou, não, meu pai vai financiar pra gente, vai ser lá dentro da clínica do meu cunhado, que é médico. Falei, cara, o cavalo passou andado, assim, né? Arriado à minha frente, né? Falei, tô preparado? Não tô, mas vamos assim mesmo, né? E aí comecei a trabalhar em clínica popular, porque quando a gente mudou, deu tudo errado.
Aí o sócio não deixou a gente montar a clínica. Então você começou a empreender, na verdade, por uma oportunidade que surgiu. Não era uma coisa assim, um anseio, ou por exemplo, que a gente já conversou aqui em outros episódios, né, com convidados, que a pessoa falou assim: ah, minha esposa tem o perfil de concursada, porque a família era assim, nenhum, não. cara. Agora assim, Tipo assim, não, a família era empreendedora. Você tinha isso em casa, essa referência, não? Cara, meu pai é técnico agrícola, teve até a 8ª série, minha mãe é professora de piano. E não desmerecendo nada, que eu fui muito bem educado e com 4 filhos, meus irmãos, meus pais maravilhosos, mas, tipo assim, não tinha condição de fazer. Então, tipo assim, eu sempre fui empreendedor. Eu acho que essa primeira coisa, assim, eu acho que eu fui convidado pra esse cara, que era meu ex-sócio, por eu ser desse jeito. É o primeiro talento, talvez. A primeira coisa que tem que ficar aberta é assim, você nunca vai ser convidado para ser alguma coisa se você já, por exemplo, eu sempre fui muito vendedor, sempre fui muito comunicativo, nunca fui mais inteligente, sempre fui turma intermediana, mais fundão, mas, cara, safo de tudo, gostava de fazer muita coisa, então fazia iniciação científica, pesquisa, já estava alinhado para mestrado, e o cara ia fazer muitas pós-graduações junto com a faculdade, já tinha feito aperfeiçoamento de peri-implante antes de formar, que eu era monitor, aí o professor deixou eu fazer antes de formar. Nem podia na época, mas a gente ainda, como já era monitor, aí os caras deixavam a gente fazer. Então, acho que por essa característica, e eu, desde pequeno, cara, eu tinha 5 pés de goiaba em casa, eu apanhava as goiabas na rua e ia vender na feira. Chegava os tios, os parentes lá, fazia aquelas. Na época, isso, sei lá, 94, 96, eu tô falando de idade aí já, né? Fazia aquelas trancinhas, eu e minha irmã com miçanga na Havaiana, vendia aquelas havaianinhas por 10, 15 reais. Então eu sempre tive essa parte muito aberta de vendedor. Então eu acho que isso é uma característica que nasce, sabe? É uma característica que nasce. Mas o fato de eu empreender foi por uma oportunidade total, que o cara me chamou para vir para cá, mas eu não tinha nem dinheiro, eu não tinha dinheiro para pagar a primeira prestação. Quando eu mudei para Brasília, quando eu fui trabalhar em clínica popular, quando deu errado, o cara falou para mim, falou assim, olha, eu não tenho dinheiro para ficar um mês, você tem como pagar por semana? Aí eu falei, não, tem moradia. Eu olhava nos Correios Brasilienses, no jornalzinho lá, na época, qual clínica tinha moradia. Aí fui pra achar lá em Braslândia, lá na época, e trabalhei lá um tempo. Então foi por realmente oportunidade. Começou com odontologia, e aí depois veio em cenários, né? Veio em cenários, tipo assim, eu já tava com 3 clínicas, e aí abri na 4ª, e eu caí e quebrei o braço. E eu fiquei sem trabalhar Essa foi uma pergunta que eu te fiz, porque um dia, né, eu acompanhando aí nas mídias, eu falei assim, cara, rapaz, tem negócio de hamburgueria, sorveteria, odonto, né? E eu também, como você, né, foi o que você falou assim, é uma característica lá de estar propensa. Por exemplo, na faculdade mesmo, os colegas não queriam fazer um negócio de ortodontia lá, dobrar os aparelhinhos. E um tio meu que é dentista, que é referência pra mim... ensinou, ele, você não, cobrava ele, isso. na verdade, ele é do Paraná, né? Ele me falava assim, olha, quando seus colegas saírem lá pra beber, você fica lá e faz 10 vezes mais. Então eu já ia ficar lá e fazer, né? Eu falei assim, cara, eu posso fazer. Então eu participava do mercado negro do clareamento. Comprei, junto com o sócio, uma plaquinha de clareamento, eu fazia os modelos, cortava lá escondido na faculdade mesmo, fazia as plaquinhas, levava pro pessoal. Assim, que era uma maneira o quê? De eu me virar pra eu ter condição. Meus pais não conseguiam me dar mais pra eu ter alguma coisa pra me fazer, né? Então acho que isso é a questão que você falou assim, que nasce do empreendedor, é tipo assim, é a vontade de querer mais. Porque é uma busca constante por estar fora da zona de conforto. Evoluir. É igual o tema, né? Ser melhor que ontem. Desculpa, pior do que amanhã. Eu acho que essa evolução, cara, que todo mundo, esse pessoal que fala muito sobre isso, sobre gestão, sobre vendas, sobre melhoria, processos contínuos, eles falam muito sobre isso, né? A resiliência, né? Então, quem tem essa característica, resiliência, que é característica do empreendedor, buscar soluções sempre, característica de se deformar. Pensa igual a gente fala, né? No livro a gente fala assim, né? Igual uma bola de tênis. A resiliência você aperta, ela deforma, mas volta ao estado original. Muitas pessoas, quando são apertadas, ela não volta ao estado original. Ela demora, às vezes, dias, semanas, fica tenso com aquilo, e isso atrapalha muitas coisas na vida pessoal. Isso é um treinamento. Eu acho que a pessoa tem que ter um perfil, uma característica para empreender. Porque você não sabe quanto você ganha. Essa é uma coisa que você não sabe. Você não tem teto. Você tem uma despesa muito alta, você tem que trabalhar sobre margens, né? Margem de contribuição e tudo mais. Mas você não tem teto. Você depende só de você fazer o teto que você quer fazer. Então é o que eu sempre falo. Então a gente, se não se estudar, não se espelhar, modelar pessoas que estão acima da gente, de nós, qualquer um, eu modelo um monte de gente também.
que tá bem acima de mim, amo fazer curso. Cara, fazia uns 3 anos, 4 anos que eu nunca fazia curso mais de odonto. Tava fazendo só curso fora de odonto, de vendas. Eu comunicava com o cara de mercado digital, comunicava negócio de bolsa, de valores, para empreender essa mentalidade dos caras. E esse aí começando a pegar, olha, pegar um pedacinho aqui, joga pra dentro do nosso cenário, que é o que a gente faz, porque da odontologia vem tudo, né? A gente tem, o Lucas tava falando, a gente tem uma rede de hambúrgueres com 4 unidades, a gente tem 2 sorveterias, eu mexo com construção, tem uma construtorazinha, né, que a gente brinca de construir umas casinhas para alugar e vender. Agora a gente tá montando uma escola de pós-graduação, as clínicas, e agora a gente tem a franquia da clínica nossa, que a gente tá transformando, então tá sendo muito legal. Hoje mesmo, 7 horas da manhã, já tá tendo reunião com o franqueado. Toda segunda-feira é reunião de alinhamento e planejamento estratégico da semana. Então, custe o que custar, eu tinha que estar aqui na empresa de Brasília às 9 horas. Falei, sim, se eu não sair daqui 5 horas da manhã, eu não vou chegar lá fazer a reunião às 8. Então sai 5 horas da manhã pra estar gravando isso. Então é isso, tá vendo? Tem que fazer acima da média, senão... É que eu acho que assim, é importante a gente pontuar pro pessoal que tá assistindo aí, é que tem perfis diferentes. A gente não tá falando que o empreendedorismo é melhor, mas a pessoa tem que saber o custo que aquilo ali vai ter, Pra e é um vida, perfil. né? Por exemplo, eu mesmo sempre quis mais do que a minha família teve. Né? Eu vim numa família que, assim, tem bons profissionais, mas ninguém, a princípio, empreendeu. Então, eu não tinha referência de empreendedorismo, tinha de bons profissionais. Então, eu já tinha uma trilha que me facilitava. Por isso que eu perguntei da questão, assim, de casa, né? Porque se a gente tem em casa, por exemplo, suas filhas, meus filhos e tal, vão ter já uma orientação, um caminho mais fácil se quiserem empreender, se achar que é o perfil. É o que eu falo, meu avô, eu virei dentista por causa do meu avô. Meu avô era dentista, mas meu avô já tinha morrido há uns 20 anos. E meu avô, sempre todo mundo falava assim, ele morreu, eu tinha, sei lá, 9 anos. E aí, todo mundo falava, tipo assim, eu já era velho, e todo mundo falava, você é neto do Zé Maria, rapaz, era o melhor dentista da cidade. Todo mundo falava, tipo assim, dentista naquela época, meu avô tinha 2 fazendas, Landau, caminhonete, Maverick pagam cada filho. Eu falei assim, bicho, então era muito próximo. Eu falei assim, meu avô é rico, né, velho? Vou fazer odonto, esse negócio deve dar dinheiro. Aí tanto é que ele tinha feito uma promessa que nenhum filho virou dentista. Aí que falou assim, primeiro neto que formar ganha um consultório. Aí eu demorei demais formar, minha avó torrou o consultório, eu não ganhei foi nada. Então eu não tive direito a nada de herança, não teve nada. A única coisa que eu não ganhei pra falar foi um anel de formatura e o quadrozinho dele de formatura lá de 1950, eu acho, tá? Que ele formou em Uberaba. E é a minha herança que eu tive dele. Então peguei mais como características pessoais, valores, sabe? Que a gente leva pra vida mesmo, que sempre falava o que ele era, o que meu pai era, que a gente trouxe isso como perfil. Quando o Lucas fala assim, não é quem não tem perfil não pode empreender. Gente, deixa assim, uma coisa clara. Para empreender, você não pode ter tem esses valores, né? As forças, 24 forças, né? As 24 forças, tem uma das forças que é muito forte, que é segurança. Então, tem pessoas que precisam ter o pilar da estabilidade muito nítido para ele conseguir prosperar, para ele conseguir raciocinar, conseguir pensar. E tem pessoas que precisam desse pilar sólido. Isso é uma segurança para ele. Ele precisa ter uma solidez de quanto que ele ganha, quanto que ele tem que fazer alguma coisa. E isso nunca foi um pilar para mim, porque eu nunca tive. Então, tipo assim, eu não tenho por que contar. Tudo é lucro. Cara, eu lembro do meu primeiro salário clínico popular, eu ganhei 3 mil reais. Falei, cara, 3 mil reais, eu nunca tinha visto tanto dinheiro. Assim, meu, velho, palpável. Eu tirava foto, assim, com dinheiro. Falei assim, que doideira, né? Trabalhando pros outros, ganhei 3 mil reais. Eu tô rindo agora porque eu lembro aqui do primeiro, foi um cheque de 2 mil. Então, é isso, cara. Passa um filme na vida da gente, né? A gente nunca imaginou, sei lá, hoje eu vejo dentistas que trabalham com a gente aí, percentualmente ganhando, tem menos ônus, não que não tem ônus com o paciente, mas tipo assim, não tem tanta responsabilidade com a equipe, treinar, liderar, motivar, trazer gente risco, e tudo mais. né? Não tem o risco envolvido em todo o processo. Os caras ganham hoje 10 mil, 15 mil reais. Cara, eu nunca imaginei que odontologia dava isso. Sério, eu não formei sabendo que isso poderia ter um salário desse. Eu lembro que os meus professores na época falaram assim, não, você começar a ganhar uns 10 mil, ter estabilidade, é uns 10 anos de formado. Isso era muito irreal pra gente, né? Então, aí depois a gente vai estudando, vai aprimorando, e fala assim, isso pode ser palpável, né? Então vamos fazer de tudo pra poder isso dar certo. E aprender, né? Não parar de aprender. E, ó, ontem, melhor que ontem, pior do que amanhã. Essa é a regra, gente. Você tem que aprender todos os dias. Se um dia, você fala assim, isso eu aprendi com o Lucas. Olha que legal, o Lucas me fez o convite, falou, não, vamos gravar lá. Cara, qualquer coisa aqui vou aprender, vai ter um feeling que eu já vou levar pra minha vida. Então, todos os dias, se você aprender um negocinho, vale seu dia. Essa que é a meta diária. Então, o que você aprendeu hoje? Eu brinco com as minhas filhas todos os dias, eu levo pra escola e é regra. Então, hoje, segunda-feira, hoje eu vim pra outra empresa, eu não tive como levar, mas eu não abro mão de levar todos os dias. E aí a gente sai lá em casa, é obrigado, a gente reza no caminho e eu obrigo elas a ser grata por alguma coisa e elas pedirem alguma coisa.
Aí todos os dias às 3, e é a ordem. A mais velha, às vezes, a do meio cochicha, assim. Número 1, número 2, número 3. Aí ela pinga assim, a pequenininha, vai, é você. Aí, tipo assim, ela já vai assim, depois de você sou eu, se não falar, vai demorar a falar. E aí, é regra. A gente reza junto todos os dias indo pra escola. Fala assim, o que você quer agradecer, Maiva? O que você quer agradecer, Paulo? Que você é grato? Eu quero agradecer por tudo que eu fiz. Desculpa por... Aí é sempre bonito. Desculpa por tudo, papai do céu. Desculpa o que eu fiz. Eu fico pensando nelas pedindo tanta desculpa. Assim, o que será que essas meninas estão fazendo? Que elas estão pedindo tanta desculpa, né? Mas é bonitinho que a gente vai implementando valores, né? Tá na fase de implementação de valores. Então, o ato da... Acho que a gente começa a introduzir isso. Felicidade... elas serem gratas por tudo que eu tenho, porque às vezes a gente espera o sucesso financeiro para começar a agradecer e ser feliz, né? Mas a ótica tem que ser na psicologia positiva, você primeiro seja feliz, depois você seja grato, que aí sucesso ele vem por constância. Quando a gente espera ser feliz, espera para ter sucesso, para depois ser feliz, a gente tá invertendo o propósito. Então a gente, desde pequenininho, a gente fala assim, o que vocês querem agradecer que vocês têm hoje? Quero agradecer que eu tenho uma casa, que eu tenho meu papai com saúde, minha mamãe, eu quero pedir porque minhas provas semana, sabe? Bonitinho demais. Então, vai implementando isso na mentezinha delas. Que eu acho que é importante falar nessa questão do empreendedorismo e da pessoa que precisa de estabilidade. Por exemplo, minha esposa mesmo não tem nada do perfil empreendedor e ela não se motiva com isso e tá tudo certo. Porque ela é o pilar para ela a importância da segurança, da estabilidade, 100%. Né? A gente tem que saber que tudo tem prós e contras. Primeiro, assim, estabilidade real não existe. Tudo pode mudar de um dia pro outro, né? Mas realmente, por exemplo, você ser CLT, você ser concursado, você tem uma previsibilidade, você tem uma segurança a mais. O que é a limitação? É que você tá limitado. Nisso. Assim, tem chance, de você ficar acomodado naquela situação e você tem um teto. Acho que essa é a maior dificuldade da estabilidade, é você modelar a sua vida por seu teto. E você não querer fazer mais. O empreendedorismo, você não tem teto. O empreendedorismo é aquilo que você comentou, assim, cara, pô, no outro mês, você não sabe. O negócio pode alavancar 10, 20, 100 vezes, como pode ficar estável, como pode, inclusive, piorar. Então, a pessoa tem que ter resiliência emocional. Por isso que ou a pessoa já tem esses atributos, ou ela pode muito bem desenvolver. Né? Então, a gente tá falando assim, tá falando do perfil da pessoa. Agora, obviamente, que é uma técnica, né? Você mesmo ensina isso para dentistas e tal. Então, assim, você começou lá com a questão de odontologia. O que foi que te levou, que você começou a contar a história que eu falei, né? Que uma vez que a gente... Né, se encontrou lá no Pontão, eu fui te perguntar isso, falei assim, cara, como que você começou, que era uma pergunta que eu queria fazer sempre, assim, como que você começou a ir para outras áreas fora da odontologia? Porque, por exemplo, a referência que eu tenho 2 tios, né, irmãos da minha mãe, que são bem-sucedidos lá no Paraná como dentistas, mas eu nunca vi eles empreendendo em outras áreas. E aí eu fui vendo e falei assim, cara, eu preciso diversificar, né? Os dentistas mais antigos, era muito comum eles virar fazendeiro, né? Comprava boi, comprava uma chacrizinha e começava a tocar esse negócio. Meu avô foi assim, muitos parentes e amigos fizeram isso. Como eu tenho essa vida, eu tenho um grande problema. A Isa, beijo Isa, que é a minha investidora, ela fala assim, Thales, você é o cara que mais inquieto que eu vejo na vida, que eu vejo muita possibilidade em tudo. Tudo eu vejo possibilidade, eu tenho até que parar. A Maria fala, se você abrir outro negócio, eu vou te internar. Então... Isso aí, só fazer uma adenda. Isso aí, quando a Paulina vira pra mim e fala assim, não, Lucas, você mexe com um trem demais. E você, quando tira um, você bota mais 2. Aí eu falo assim, vai lá, segue o Thales lá que é igualzinho. Veja que não é só você que tem esse problema, não. Então, tipo assim, nós que somos esses eternos insatisfeitos ou querendo melhorar, né? A gente sempre vê uma oportunidade nas coisas. E aí, como é que começou? Eu tava com 3 clínicas, tava abrindo a 4ª com o Zé, e aí ele me chamou pra abrir uma outra clínica, e de repente eu quebrei o braço, cara. Aí, quando eu quebrei o braço, eu fiquei 60 dias sem trabalhar, fiquei 45 dias de gesso, mão direita, e 15 dias de fisioterapia, e não tem como, cara. O gesso é assim, não dá nem pra suturar. E bem na época, eu tinha feito um protocolo, e a paciente reclamando de dor, meio que tinha dado uma trincazinha na mandíbula, eu precisei chamar amigo pra ir lá no consultório, e eu com gesso não dava nem pra fazer um movimento de pinça. E eu vi que o faturamento das clínicas caíram muito. Que mesmo eu tendo dentista que trabalhava, muito correspondia ao meu faturamento, a minha persona. Você era o negócio. Eu ainda era o negócio. E aí ainda sou, né? Como disse, quando a gente tem uma mão de obra muito especializada, eu sempre falo isso até com os dentistas, cara, não acha que você não vai ser o negócio. Quando você é um ultra especialista, uma mão de obra especializada, as pessoas querem você. Mesmo você sendo muito bom em marketing. Então você tem que ser muito bom em marketing para começar a atrair uma clientela para os outros, mas você vai continuar tendo o seu. O problema é que a gente ficar muito bom tecnicamente, ter uma demanda só pra gente e a gente virar escravo do trabalho. É o que estava acontecendo. Então eu tava com as clínicas e eu vi que tinha caído muito faturamento quando eu fiquei sem.
E eu quebrado o braço, falei, vou pra Minas. Fiquei um tempo lá em Minas e tinha acabado de ver que tinha aberto lá na época um Chiquinho Sorvete. E eu falei, cara, esse negócio virando a esquina, dando fila. Eu falei, sim, lá Brasília, quente, não tem nenhuma dessa aqui lá. Eu vou abrir um negócio desse. Aí eu cheguei pro cara que tava querendo abrir comigo, falei, bicho, em vez de você abrir aqui, você não quer abrir uma sorveteria comigo, não? Ele, como assim, velho? Fui lá, já fiz a reunião, disse que é 27% de lucro e tal, e tal, tal. Nós vamos gastar tantos mil na unidade e tal. Na época, ninguém quis montar comigo. Eu falei, não, bicho, que você tá louco. Aí eu peguei e não montei. Peguei o ponto, paguei o ponto, negociei. Quando eu fui pra montar, o cara deu pra trás. Meu sócio deu pra trás. Nem meu sogro quis entrar comigo. Aí, o cara, dono da franquia, que eu levei o ponto, falou, já que você não vai ficar com ponto, então eu vou ficar. Eu tenho uma irmã que mora lá e eu vou dar essa loja pra tocar e eu vou ficar com esse ponto então pra mim. Ele montou lá, arrebentou. Fila de dar... Quando arrebentou, todo mundo voltou atrás. Não, Taz, eu quero, bora, como é que nós vamos abrir outro negócio desse e tal? E aí veio a oportunidade de abrir. Aí começamos com 2 sorveterias, abrimos uma. Aí logo em seguida, com um ano, nós ganhamos como melhor unidade do Brasil. Ganhamos até uma viagem para Cancún e tudo mais. Abrimos a segunda unidade. E aí começou a dar certo. Aí a gente, como sócio, a gente não dependia disso, os 3 sócios. E a gente, cara, todo o dinheiro que a gente pegar dessas unidades, vamos abrir outro negócio? Aí foi bem assim que começou. Aí abrimos uma loja de alimentação fitness lá em Sobradinho. E aí deu errado, deu ruim. 6 meses de prejuízo. Que isso aí, é outra coisa importante, né? De falar do empreendedorismo. Dá que certo. Dá errado e faz parte da história. Fizemos pesquisa de mercado, não tinha na cidade, alta demanda, renda per capita alta. Fizemos 6 meses, só 1 mês positivo. Aí deu ruim. Nessa mesma época que a gente inaugurou a loja de alimentação fitness, um amigo nosso tinha inaugurado uma loja que tinha hambúrgueres e comidas, né? Tudo mais. E aí, quando começou a dar ruim, eu comecei a trocar ideia. Bicho, bora montar a sua hamburgueria. Só que era uma casa com alimentação, um restaurante durante o dia, massas, açaí. Aqui tem uma sacada importante pro pessoal ver, que é o seguinte: o primeiro negócio, a princípio, não deu certo. Mas ou se acerta ou se aprende. Veja como é que ele já abriu uma demanda para a próxima oportunidade. A gente pegou uma loja muito grande. Nós tínhamos pegado uma loja de 200 metros quadrados. E era tipo 10 mil reais de aluguel. Isso há 8 anos atrás. E era muito caro pagar com sorvete. Não dava pagar com sorvete uma loja de 10 mil reais. Naquela época, assim, que a gente pensava, né? Hoje a gente sabe que até que daria e tudo mais, mas a gente não queria correr risco. Então eu falei, cara, eu vou pegar essa loja, vou pegar metade pra sorveteria e vou pegar metade pro outro negócio. Depois a gente pensa que vai abrir aqui. Por isso que uma é do lado da outra. Eu não sabia que a história era assim, não. Então a gente pegou uma loja que era muito grande e eu falei assim, vamos deixar fechado. Eu sou cliente das duas lá, porque a gente tem que valorizar o negócio dos amigos, né? Ela bem empreendedor, né? A gente, dentista, a gente faz a cara com sorvete, depois a gente arruma a cara depois. E ainda engorda com os hambúrgueres. Então, aí começou com isso. Então, tipo assim, a loja era muito grande, a gente não queria ficar com um aluguel só por causa do sorvete. Falei, vamos deixar isso parado. Aí do nada veio a alimentação fitness. Aí do nada deu errado, 6 meses de prejuízo. Vamos fechar a loja. Aí chegamos a conversar com os caras. Aí os caras, que eram 2 sócios. Aí eu falei, cara, vamos abrir uma unidade lá em Sobradinho? Eu pego a loja inteira, eu monto tudo e vocês entram de sócio. Vamos comprar franquia. Eu falei, não, a gente não tem franquia dessa loja. Mas a gente tem expandir. Mas a gente entra de sócio e vocês montam tudo, beleza? Aí entra 50-50. Falei, beleza. Já estamos com ponto, já tá com tudo pontado, cozinha, tudo pronto. É só maquiar, pintar e mudar de cor. E fazer o projeto da hamburgueria. Só que aí na época a gente conversou, eles tinham uma loja com alimentação, com comida e tudo mais. E aí a gente falou assim, eu não quero alimentação, eu quero só o burger, eu quero funcionar só das 5 até a noite. Ele, não, mas a gente tem tudo. Eu falei assim, não, vocês ficam aí com tudo e eu vou ficar aqui só com burger. Aí a gente modelou 389 burger na época, né? Aí conversamos com ele, aí passou uns 2 meses também. Aí eu falei com eles, cara, olha pra vocês verem que eu acho que o burger tá alimentando o gourmet. Que antigamente chamava 389 gourmet. E aí passou um pouquinho, bicho, tá mesmo, o burger tá bancando o gourmet. Aí foi, vamos transformar tudo pra burger. Aí eles pararam de fazer, não fazer mais alimentação, aí virou realmente só uma hamburgueria. E aí surgiu tudo disso. Aí ficamos uma amiga, depois compramos uma parte da franquia, compramos uma parte do sócio, aí depois a gente deu outra unidade para poder o cara virar sócio, então a gente foi crescendo nesse sentido, né? Aí a gente tem 4 unidades. Acho que uma coisa importante também que você falou do empreendedorismo é que, por exemplo, primeiro você tinha um negócio que já te sustentava. Você não dependia daquele, por mais que ele também já era um empreendimento. Porque eu falo assim, para a pessoa ir para múltiplos empreendimentos, a pessoa não pode colocar no risco da ruína. Né? Tudo bem que às vezes realmente é carro apertado que canta, né? É o efeito Doberman. Botou o Doberman pra correr atrás, o cara performa mesmo, né? Só que isso tem um custo, né? Assim, você paga um preço alto por isso. Mas, por exemplo, essa questão de múltiplos empreendimentos, a coisa que eu já peguei, assim, você ter um negócio consolidado, assim, ele te dá tranquilidade, né? Te dá mais cabeça pra você conseguir lidar com os outros. Porque, assim, vamos supor que um dos sócios, você falou que todos tinham seu próprio negócio. Mas se um dos sócios precisasse, tá 6 meses dando ruim, assim, começa já a dar um problema.
certo? Porque assim, o cara precisa fazer alguma retirada para sobreviver. Às vezes você precisa de mais aporte para que a empresa realmente rompa, né? É. Cara, assim, uma das grandes coisas assim, você não pode crescer sendo que a base não tá boa. É Uhum, igual fazer uma construção, eu não tenho como fazer um segundo andar se eu não tiver fundação. Então eu tenho que ter uma fundação ali. No caso, a fundação que a gente tava buscando era que ela já meio que se rodava. Nós éramos 3 sócios. Então, tira 2 dias de semana cada um que não aperta, dá pra fazer isso 2 uhum. dias de semana? A empresa sua vai sofrer muito se tiver 2 dias? Não, então dá pra tocar. Aí a gente ia dividindo as funções e competências, né? Então cada um da gente, a gente tinha uma certa habilidade, vamos falar assim. E assim a gente conseguiu tocar os negócios. Não tô falando que é fácil, nem tipo Uhum. assim, hoje. Cara, juro, deve ter uns 3 anos que eu não vou nas lojas. É isso que eu ia perguntar assim, quando vai fazer a parte operacional, até você chegar ao break-even point lá, você ter o retorno de volta do seu investimento, obviamente depende muito mais do empreendedor em si. Mas É. como que vocês fizeram para conseguir, por exemplo, delegar aquela função, ainda mais você que depende da sua hora clínica para estar atendendo, para conseguir realmente deixar o empreendimento rodando sem depender de você? A gente, na verdade, a gente cria um sonho, né? Chama visão de sonho, né? Não, que eu vou fechar a clínica aqui 5 horas e vou depois às 5. E eu Uhum, ia meio que estender meu horário de trabalho, olha a uhum, ideia. E aí não ia ter vida, né? Então, tipo assim, trabalharia, a hamburgueria só abre depois das 5 da noite. Vou tirar um dia por semana para tomar conta da sorveteria, vou ficar o resto na clínica e 5 horas em diante eu ia para tocar as hamburguerias, né? Que era essa ideia. E aí, no segundo pilar que você falou sobre família, essa é uma grande dor também. O empreendedor, ele perde um pouco esse pilar da família e é uma coisa que a gente tem que bater e saber certo o que é o primordial para você, né? Então a gente vai falar isso no segundo bloco ali, daqui a um tempinho já, que já tá até dando, nós conversamos muito. E aí, saber o que você tá perdendo. Não adianta, cara. Todo workaholic, ele perde no pilar familiar. Perde. Se o Isso é. cara não se policiar, não Não tiver se estratégia, o cara se policiar, perde. ele se perde. Todo workaholic. Então, tipo assim, alguém da família perde. Alguém da família perde com os filhos, se for o marido. Se for a workaholic, a mulher é o marido que tem que se abdicar de alguma coisa. Porque a parte mais importante é a geração que fica, né? Então, alguém se abdica de alguma coisa. Então, a Mariane abdicou durante muito tempo para ser mãe, para ser casa, mesmo trabalhando todos os dias. Ela nunca deixou de trabalhar. Mas, tipo Uhum, assim, 2 dias na semana ela não trabalha à tarde, tantos dias na semana antes, quando as meninas eram pequenas, também não trabalhava. Aí eu morava muito perto da clínica, a babá levava as uhum, meninas lá em casa, então tinha toda essa questão de suporte. Mas não adianta, 5 horas da tarde tem que sair. uhum, Babá tem que ir embora. Eu não saio 5 horas da tarde, eu fico até às 8, até às 9, dependendo do dia. Então, tipo assim, quando a gente vai. Normalmente minha agenda é até às 6, mas quase sempre vou até às 8. Então, tipo assim, mas ela não, 5 horas tem que estar em casa. uhum. Então, até uma vez a gente tava comentando isso, né? Como que a odontologia judia isso das meninas, por exemplo. Você vai nos congressos, quantas professoras estão na grade principal, né? Sendo que Uhum, 80% é mulheres. Justamente eu acho que eu acredito ser pelo fato de ser mãe, de ter uhum, que abdicar um pouco da sua vida para poder estar ali um pouco mais presente, para fazer essa parte. Tem lógico que não tem nada a ver. Tem gente que consegue fazer tudo ao mesmo tempo e uhum, tem gente que não precisa abdicar. E tem gente que consegue fazer tudo, ou tem gente que ser mãe não é o papel principal, não tem nada a ver. Mas uhum, o normal, a grande maioria, isso conversando com N amigas, N coisas, a gente percebe que tem muito isso. Então você vê que os grandes professores não são homens, cara. Mas, cara, uhum, odontologia 80% é mulher, né? Então era para uhum. ter muito mais professoras mulheres ali, que são altamente capazes, altamente disso, mas sai um pouco do cenário, ela entra um pouco de bastidor para cuidar a parte da família, E né? aí, por exemplo, para não ficar nessa questão de você estar indo até tarde trabalhando, né? Como que vocês fizeram com as empresas? Que você falou agora que você passa um bom tempo sem precisar visitar. Então, aí, toda a sociedade, a gente chegou a um determinado fator, porque aí eu precisei abdicar, porque eu estava começando a fazer a parte das franquias e fazer projeto, estruturar processo. Então, isso a gente começou a abdicar. Eu cheguei pro meu sócio e falei assim, ó, não quero mais prolaboro, não vou nas unidades, só Uhum. faço retirada de lucro e quem trabalha tem Tiro retirada, pro tem labora. tiro Uhum, prolabore. Então, perfeito. abdicamos. Então, ó, trabalhamos como se fosse um conselho. Então, onde tem um problema maior, faz a reunião entre o grupo, mas vocês são tomadores de decisão, responsável pelos BO e pelas vantagens, as Uhum, glórias. Então, se deu glória, é responsabilidade de vocês. Se deu BO, responsabilidade de vocês também, só que eu, como sócio, ainda arco com tudo. sim. Então, a gente falou assim: olha, eu tô precisando me abdicar um pouco, vou ficar um pouco fora daqui. Aí, eu tenho um sócio que tá 100% full time, faz toda a parte de gestão financeira, e o outro sócio que é chefe de cozinha. Então, ele vai e faz toda a parte de gestão de pessoas, treinamento, essas coisas. E eu sempre fui um pouco mais investidor e trabalhar na gestão de Uhum, talentos, né? Então,
Eu trabalhava mais nesse setor. E eu ia muito nas lojas, mas depois eu parei porque começou a crescer outros campos. Aí voltei a montar a escola agora de pós-graduação, fazendo mestrado. Aí então faz mestrado, escola de pós-graduação, montando franquia, tudo ao mesmo tempo. Só que qual que é o ponto? Os outros rodaram, se estabilizaram, passou. O avião decolou, você gastou mais combustível para decolar, mas agora tá voo de cruzeiro. É um pouco mais tranquilo, estabilidade, né? Processo de estabilidade estável. As unidades são estáveis, tem mais de 8 anos a primeira unidade. Depois, a que tem menos tempo tem 6 anos. Então, entrou no processo assim, tá funcionando. O gerente já tá sabendo tocar. Lógico, tem problema, sempre vai ter problema, gente. Então, esse é o problema. Empreendedorismo tem problema de gestão de pessoas, gestão de compras, gestão de pagamento financeiro, tributos, e tem tudo isso. Então, essa é uma das dificuldades. Mas, quando o Lucas falou assim, como é que foi essa pergunta que você me mandou? Tipo, vamos falar sobre seus multicanais, como é que vai funcionar. Tudo começou com isso. Veio da odontologia. E a gente, é igual fala do investimento, você não pode colocar tudo numa cesta só, você vai diversificando. Então, tipo assim, na minha ideia, quando eu ia abrir uma sorveteria, eu sempre tinha assim, cara, é difícil eu fazer o dentista fazer igual eu faço. Treinar a habilidade técnica é um pouco mais difícil. Aí quando eu fui abrir o sorvete, eu falei assim, cara, sorvete é 2 voltas e o bico. Qualquer pessoa tem que saber fazer. A matéria-prima é a mesma. Se eu sei o feitio... É delegável. É delegável. Então ela pode crescer sem depender de mim. Porque o que eu tava vendo na odontologia, que quando eu... É treinamento lá na sorveteria, 2 voltas e um bico. Pronto, fez isso. Qualquer pessoa sabe. Hoje eu nem sei fazer, mas os meninos lá, qualquer um de 16 anos chega lá, 5 dias já sabe fazer perfeito. Então, essa é uma parte que é boa da parte dos processos de franquia. Então, na nossa área é difícil, mesmo eu treinando gestão, treinando vendas, treinando marketing, o cara comunicar é uma forma diferente, o cara tocar, o peso da mão é diferente, a forma com que faz é diferente, a qualidade técnica dos produtos é diferente. E leva tempo, né? E leva tempo. Então, eu falei, cara, é mais difícil eu expandir nesse setor do que eu crescer nesse. Aí foi onde que a gente começou a diversificar, para que isso dava um dinheirinho. Então, tipo assim, vai ficar rico vendendo sorvete? Não. A gente queria uma coisa, por exemplo, quantos, sei lá, R$1.000 eu gasto para construir um imóvel para me dar um aluguel? X. Quanto que essa loja vai me dar? X. Cara, essa loja aqui é melhor, então tem essa loja aqui por enquanto. Que aí você vai enchendo a cestinha, vai pegando 5.000 daqui, 4 daqui, 3 daqui, 5 daqui. Opa, virou 10. Opa, eu vou construir uma casinha aqui, entendeu? Aí você joga pro outro canto. Esse daqui, vai outro. E assim... Perfeito. É o que a gente busca, né? Que acha que dá certo, mas não tem receita de bolo não, gente. Não tem receita, tem que trabalhar muito. Então aqui você tá vendo 2 pessoas que acordam 5 horas da manhã, dorme 1 hora da manhã, dorme meia-noite todo dia, né? Acho que a gente tá com esse tanto de cabelo branco por causa disso, viu, gente? Tá dormindo vai lá no Instagram, olha, tá online lá, fala, rapaz, tá roxando aí, esse horário. Então, eu acho que, assim, ficou excelente esse primeiro episódio. Eu vou finalizar pra gente dar sequência aqui no próximo. Então, pessoal, sempre deixo uma dica pra vocês, pegando até esse gancho, né, que o Thales falou aqui no final aqui. Tem um livro pra vocês lerem aí que chama O Mito do Empreendedor. Se você for olhar, várias coisas que a gente falou, que vários erros que as pessoas têm, lá ele encurta demais o tempo, porque a gente confunde muito o empreendedor, o gestor e o operacional, porque geralmente no começo a gente tem que fazer os 3, né? Então veja que hoje ele tem várias empresas que estão tocando sozinha, obviamente ele está lá, só que ele não é mais o operacional, tem uma pessoa gerindo, ele está como conselho diretor, como empreendedor, como visionário, como quem toma as decisões dos futuros da empresa. Então você ficou mais curioso, acompanha lá, lê esse livro aí que é top.